Rádio Bandeirantes. Vive o centro de São Paulo. São Paulo, São Paulo. São Paulo, quanta dor. 8h57 da manhã, nesse dia de aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro. Cláudio, Sônia, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para conversar um pouquinho conosco mais sobre a cidade e especialmente sobre o centro de São Paulo, que é a ênfase que a Rádio Bandeirantes tem dado ao longo dos últimos tempos para a revitalização desse espaço, por vezes degradado, né, abandonado por gestões passadas e que se transformou aí em um local que precisa de novos aires, né, para que possamos ter um centro qualificado, convidativo, para que as pessoas possam voltar a morar, a frequentar o centro, ocupar o centro de São Paulo. Foi nessa iniciativa que no fim do ano passado nós promovemos um fórum no centro, no Teatro Itália Bandeirantes. Levamos para lá representantes da iniciativa privada, autoridades, representantes do comércio, do setor imobiliário, da segurança pública. Reunimos todos para uma conversa, um evento que durou uma tarde toda lá no Teatro Itália Bandeirantes e que de onde saiu, né, muita ideia que agora está sendo colocada em prática para que nós possamos mudar, como eu disse, a cara do centro. Nós estamos recebendo aqui, Cláudio e Sônia, o presidente do Procentro e proprietário do grupo da cidade, um nome vinculadíssimo à Galeria do Rock, para quem conhece, lá no centro de São Paulo, um dos cartões postais aqui e um dos pontos turísticos visitados da cidade. O Marconi Moraes está com a gente. Tudo bem, Marconi? Bom dia para você. Sônia, bom dia, Cláudio, a todos os ouvintes. É um imenso prazer e muito simbólico estar aqui. Queria passar uma impressão emocionante para mim, estar aqui nessa rádio que é tão importante. Eu vim acompanhando, né, no caminho e quase todos os dias sou um ouvinte. As pessoas não conseguem talvez materializar o que é a rádio. Acho que uma das coisas importantes nesse aniversário da cidade de São Paulo, acho que não só a Rádio Bandeirantes, mas todas as rádios, esse meio, esse veículo de comunicação, tangenciar isso, olhar isso, é tão bonito pra gente, porque a gente não consegue imaginar. Meu nome é Marconi, né, em homenagem até um dos inventores do rádio, ou talvez o inventor do rádio, e a gente conseguir materializar isso nas pessoas, coloca a gente em contato com algo que é maior do que nós, porque vocês estão de passagem aqui, assim como eu estou, mas olha quantas pessoas não passaram aqui, olha quantas notícias foram trazidas às pessoas da cidade de São Paulo, passou por aqui, a história da cidade passou por aqui. Então, nesses 469 anos hoje, eu acho que a gente deve sim um ode também a esse veículo de comunicação, e principalmente a Rádio Bandeirantes, que nos informa todos os dias. Há 10 anos a gente tem aí YouTube e todas os outros veículos, né? Mas antes disso era aquele radinho de pilha que o porteiro ficava ouvindo, a dona de casa ouvia também para poder se informar e ter acesso ao que acontece nessa cidade tão querida pra gente, né? Eu acho que um pouco também do que encanta, né, falando um pouco do centro de São Paulo, é que quando a gente está andando lá, a gente vê aqueles prédios que a gente não conhece quem construiu, né? A gente não conhece quem idealizou. E aquilo nos coloca um pouco em contato com esse sublime, né? Acho que é por isso que as pessoas gostam tanto do centro e gostam tanto da Rádio Bandeirantes. Marconi, vamos falar do corredor turístico do centro de São Paulo, né, que é um novo marco aí da cidade. Qual é esse corredor? Por onde se passa? Conta aí pro ouvinte que estiver hoje pensando em dar umas bandas lá pelo centro. O que ele pode conhecer ali, aprender que ele não sabe? Hoje é um dia mais tranquilo, né, para andar, não tem aquela correria do centro frenético. No que consiste esse corredor turístico do centro de São Paulo? Olha, os nossos antepassados legaram para todos nós, né? Como eu estava falando, a gente não sabe quem construiu os prédios e aquilo nos coloca numa posição, numa camada muito interessante de analisar aquilo, por isso que nos encanta, né? Hoje, o centro de São Paulo desloca, a nossa associação ela trabalha nos 2 distritos, Sé e República, né? Com foco nesses 2 distritos que são muito importantes. Eles deslocam para lá todos os dias 1,5 milhão de pessoas. Para onde? 25 de Março, Santa Efigênia, a própria Galeria do Rock, Rua das Motos, Bom Retiro. É um comércio pujante naquela região.
Então, o que nós pensamos? Hoje, esses locais pontualmente, eles são muito frequentados. Mas como a gente faz para as pessoas permearem de local a local? Uma cidade que está tão degradada, ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos, foi se degradando aos poucos. Então, o nosso papel hoje é estimular o poder público a ajudar essa gestão e as gestões futuras que surgirão na cidade, a criar esses espaços, esses ambientes de segurança para que as pessoas possam transitar. Então a gente já tem uma ideia ali entre a 25 de março, ali o Centro Velho, né, o Triângulo Histórico hoje chamado, para o Quadrilátero República, através da Avenida São João. Então fazer um passeio ali, dar um choque de zeladoria naquela região, para que as pessoas se sintam confortáveis a caminhar por ali. Então esse é o objetivo desse corredor turístico, e convido as pessoas que hoje estão de bobeira pela cidade, passar lá no centro de São Paulo. Tem uma série de festividades, um festival muito bacana que chama Cidade do Futuro, está acontecendo lá, acontecendo entre os prédios da B3, o Santander e outros prédios icônicos da cidade de São Paulo. Hoje está tudo em festa, gente. Eu convido vocês a estarem no centro de São Paulo hoje. Vai ser uma data marcante para vocês também. Marconi, muito bom dia. Para quem é de São Paulo, quem não é de São Paulo, eu gostaria de saber, você como um apaixonado pela cidade, né? Como todos os brasileiros o são, mas você trabalha com isso, né? Tem o privilégio de colocar na prática ali, colocar em prática no dia a dia ali todo o amor que você sente pela cidade. Eu queria saber o seguinte, do ponto de vista global, digamos assim, né? O que está faltando no centro? O que é que falta? Que tipo de intervenção falta ao centro de São Paulo, que deveria merecer a prioridade, não apenas da atual gestão da prefeitura, mas dos futuros prefeitos? Olha, é preciso todos para que, sabe, ter priorizarem determinadas coisas. Eu morei em Lisboa uns anos atrás, e a Baixa de Lisboa, que é o centro da cidade, lá chamam, assim, em São Paulo as pessoas diziam vou à cidade, em Lisboa se diz vou à Baixa, né? Vou na Baixa, que é exatamente aquela parte ali do centro histórico mesmo da cidade. Aquilo ali estava degradado, as pessoas pararam de ir, enfim, foi tomado por uma coisa muito parecida com um grandes centros de grandes cidades, de centros de grandes cidades. E aí o poder público então resolveu intervir e começou fazendo obras impressionantes, inclusive um estacionamento subterrâneo imenso, né, que viabilizou a retomada, digamos assim, ou a revisita dos cidadãos ao centro de Lisboa, e hoje a Baixa de Lisboa, a Baixa Lisboeta, voltou a ter toda aquela exuberância, né, que sempre teve ao longo de sua história. Eu me refiro a isso, lá é um exemplo muito positivo dessa intervenção do poder público que recuperou o centro da cidade, né, para os próprios lisboetas. Em São Paulo, que tipo de intervenção você acha ou de intervenções, né, quais as intervenções que falta ainda o poder público realizar para devolver o centro, né, porque as pessoas às vezes têm medo de ir ao centro de São Paulo, etc., por vários fatores, mas eu queria saber da sua avaliação quanto a isso. Cláudio, um prazer estar falando com você e uma honra, antes de mais nada. É interessante a gente pensar que a gente foi perdendo, né, o centro há 30, 40 anos atrás. Algumas políticas públicas erradas que na época pareciam certas fizeram com que a gente hoje tenha uma situação de degradação das pessoas nas ruas, né? A gente tem moradores em situação de rua que são tratados na rua. Isso não pode acontecer mais. E essa gestão tem sido super sensível a isso. Agora, existe um trabalho a ser feito em relação à população em situação de rua, em relação a outros problemas na cidade de São Paulo. Como você bem disse, a cidade de Portugal acabou sendo um exemplo, e não só a cidade de Portugal, outras cidades também. O Procentro vai fazer em abril um evento a respeito disso, trazer essas experiências internacionais de algumas cidades pontuais para poder inspirar um pouco a cidade de São Paulo e ver que caminhos a gente pode seguir. Agora, um ponto bastante importante, e aí voltando à importância do que vocês têm feito aqui na Rádio Bandeirantes, é resgatar um pouco da moral
que nos trouxe uma cidade tão grande quanto esse centro da cidade de São Paulo. Por que eu digo isso? Porque em algum momento a gente perdeu essa sensibilidade e passou a aceitar que pessoas que estivessem na rua, em que os comércios fechassem. Então eu acho que vocês estão fazendo esse trabalho de resgate que é importantíssimo, de alertar sobre algumas verdades. E um dos pontos que eu acho que é fundamental para que vocês estão fazendo aqui, ajudando a gente a equalizar isso, é desburocratizar, facilitar a vida do morador, facilitar a vida do empresário a estar no centro de São Paulo. Porque o que acaba acontecendo hoje é uma dificuldade tão grande em função de legislação de bens tombados. E veja, a gente quer preservar o bem tombado, é o patrimônio, né, não só das pessoas que estão ali no centro hoje em dia, mas de futuras gerações. Então, existe um esforço para se preservar do lado da iniciativa privada, só que a burocracia foi se tornando tamanha e que deixa a cidade quase que inviável. Então eu acho que o primeiro ponto a se destacar aqui é: vamos cuidar um pouco mais da cidade, ser mais enérgicos em relação a algumas situações, que a gente não pode mais tolerar que pessoas fiquem na rua, literalmente em situação de apodrecimento. Essas pessoas elas estão ali se degradando, próximo do tráfico de drogas. Isso não pode mais acontecer. A prefeitura, a princípio, pelo que a gente tem acompanhado lá como associação, tem feito abrigos, tem feito um esforço bastante grande nesse sentido, e aí até agradecer ao Fabrício Cobra, secretário da Casa Civil, o prefeito Ricardo Nunes e o coronel Salles, que tem feito um ótimo trabalho ali na Subsé, e aí a Câmara Legislativa também, Rodrigo Goulart, a Sonara Fernandes, enfim, uma série de vereadores que estão debruçados nessa situação. Mas o que eu percebo efetivamente é que algo de novo está sendo feito, e o papel da Rádio Bandeirantes em provocar o poder público tem ajudado bastante a gente lutar essa batalha e não lutar mais sozinha. Marcone, Sônia aqui, um prazer estar falando com você. A gente, na nossa Galeria do Rock, que também é um símbolo de São Paulo, o centro de São Paulo, que é uma coisa maravilhosa. Mas, Marcone, é tão difícil para o estrangeiro entender isso, porque quando o estrangeiro quer conhecer o Brasil, ele vai ao Rio de Janeiro, às praias maravilhosas do Nordeste, ele procura paisagens. Porque, assim, as notícias que chegam do Brasil em termos de segurança, aquilo tudo que a gente já sabe, eles enfrentam, mas desde que eles tenham aí um passeio turístico bacana, lindo, paradisíaco, etc e tal. Como tornar São Paulo uma cidade atraente para o estrangeiro? Porque assim, nós conhecemos São Paulo, mas é muito difícil passar isso para o europeu. Mesmo para quem vem da América do Sul, da América Latina, vai na 25 de março para fazer compras, né? Porque tem alguma loja, algum comércio, etc e tal. Mas como tornar São Paulo mais atraente? Não precisa ter uma praia, não precisa ter uma paisagem maravilhosa para você atrair o turismo. O que falta, na sua opinião, Marcone? Olha, eu vejo que a gente começa muitos discursos sobre o centro falando de revitalização, né? Revitalizar significa você trazer vida novamente. E aí eu acho que a gente começa a cometer um engano quase que linguístico, né? A gente precisa de valorização do centro. Vou passar uns números só da Galeria do Rock, tá? A gente recebe em média 10 mil pessoas por dia. Lá dentro a gente tem mais de 220 CNPJs ativos e que, juntando todos esses CNPJs de micro e pequenos empreendedores que estão lá dentro, quase que familiares, faturam mais de 15 milhões de reais por mês. Então, e gera ali naquele espaço mais de 1.000 empregos diretos. E por que eu estou dizendo isso? Vocês mesmos aqui ao longo da programação falaram do Ponto Chique, falaram da antiga Mesbla, falaram do Teatro Municipal, o Mapping, etc. Tudo isso, de uma certa forma, ainda continua pujante na região. A Rua das Motos, a Santa Efigênia, 25 de março. O que eu acredito que falta mesmo para a gente conseguir mudar isso? E aí, Sônia, pegando um gancho do que você falou agora há pouco, vocês falando dos salários, dos políticos, etc. Assim, se acontecesse isso aqui em Paris, a população estaria na rua. O que eu acho que aconteceu? E aí eu coloco um meia-culpa, inclusive nosso mesmo, meu pessoal. Eu acho que nos últimos 30, 40 anos, quando isso começou a acontecer, nós fomos abandonando o debate público. Boa parte das associações, hoje em dia, elas não têm mais representatividade, porque as pessoas deixaram de fazer a parte delas. E veja, a gente já faz pagando muito imposto, eu entendo e é um debate vencido nesse ponto. Mas eu convido também, acho que a todos nós aqui que hoje estamos refletindo sobre o aniversário dessa cidade tão importante, a participar um pouco mais.
arregaça as mangas, vai na escola do seu filho e pergunta para a professora se eles estão precisando de ajuda, para a coordenadora, a escola está precisando de alguma coisa, olha, eu sei fazer isso, eu posso dedicar 2 horas do meu dia para isso, etc. É cansativo, não é fácil, mas a gente precisa começar a fazer isso. A iniciativa da associação lá do Procentro foi justamente isso, foi um grupo de pessoas, moradores, empresários, turistas, pessoas que gostam do centro de São Paulo, falaram assim, eu vou dedicar parte do meu tempo, 2 horas por semana, um tempinho para poder entender, porque veja só, a gente hoje em dia tem muita gente para criticar, absolutamente tudo, desde os relacionamentos, o trabalho que a gente está, enfim, mas a gente tem poucas pessoas para elogiar e menos pessoas ainda dispostas a falar, eu vou doar um pouco do meu tempo, entender o problema. Então, Sônia, acho que respondendo objetivamente o que você disse, eu acredito que fora do Brasil existe uma participação da comunidade na comunidade de forma mais intensiva. O brasileiro, em função da sensação de insegurança, e aí são vários motivos, foi levado a não participar. E eu acho que agora é um momento onde a gente tem uma janela de oportunidade de resgate da participação das pessoas no centro de São Paulo. Porque depois que essas decisões são tomadas, depois que dessas más políticas públicas foram sedimentadas, fica muito mais difícil de a gente conseguir reagir. E aí eu acredito que a reflexão nessa minha fala toda é a gente deixar de reagir e passar a agir. Qual que é a cidade que eu quero? E não qual que é a cidade que eu quero a partir do que foi feito. Vamos nos unir, o Procentro está aberto para isso. Acho que outras iniciativas que existem no centro também têm que ser destacadas, mas a importância disso, Sônia, é a gente conseguir ter mais participação. E os amigos que moram fora do Brasil, etc., quando eles chegam no centro, eles veem essa diversidade arquitetônica, cultural e etc., e eles realmente também não conseguem entender. E aí, quando eles perguntam, mas e as associações de bairro, etc., eu falo, olha, a gente está literalmente de mãos amarradas nesse sentido. Mas, como todo mundo diz, geralmente, alguém tem que fazer alguma coisa. Comece você fazendo alguma coisa, se dedicando parte do seu dia a dia às pessoas. Né? Ô Marconi, me conta uma coisa. A Galeria do Rock, nos anos 80, né, que hoje é um espaço aí revitalizado também do centro, sofreu com o problema do tráfico de drogas. Tinha uma questão muito sensível a ser enfrentada lá. Isso foi enfrentado. Você tem a receita para passar aí pro poder público, para aqueles que estão tentando combater esse problema que hoje está presente ainda no centro, e é uma das questões que nós precisamos ultrapassar para dar segurança, porque sem segurança ninguém vai para o centro. O cara chega lá à noite, tudo escuro, gente mal encarada andando pela rua lá, um monte de bandido pronto para assaltar. É claro que você vai embora dali, você vai para outra região da cidade que esteja mais movimentada. Então, qual que é a receita? Da onde que o poder público precisa começar para acabar com esse problema da violência e dar mais segurança, que é o pontapé inicial para a gente levar comércio, levar pessoas para morarem no centro novamente? No exemplo da Galeria do Rock, eu tô lá desde os meus 7 anos de idade, né? E vou contar um relato do que eu vi nessa fase. Eu não sabia o que era aquilo na hora, mas meu pai tinha acabado de se transformar síndico da galeria, né? Uma história bastante longa, mas eu vou resumir bastante para contar essa experiência. Eu estava lá dentro da loja, enquanto meus pais estavam lá, minha mãe tinha recém-chegado lá para poder montar a loja, meu pai viu essa oportunidade e ele assumiu como síndico ali, né? Junto com um grupo de condôminos que ajudou muito ele a conseguir assumir aquilo lá. E eu estava parado ali na porta da loja, de repente veio um cara e faz uma carreira ali de cocaína, digamos assim, né? Na minha frente, uma criança de 7 anos, eu não sabia o que era aquilo, fui saber aquilo depois. E meu pai foi lá, brigou com o cara, brigou mesmo, uma porrada ali, né? Para vocês terem noção de que era a galeria. A galeria no final dos anos 80, começo dos anos 90, tinha uma sensação de insegurança, quase como você tentar cruzar a Cracolândia ali, né? Não gosto nem de falar Cracolândia, o Campos Elíseos, porque aquilo é um bairro antes de ser um local de uso de drogas, né? Então, foi um trabalho dedicado, extenso, de um grupo de devolver dignidade às pessoas que estavam lá. Ao empreendedor, ao cara que era marginalizado ali, o skate, o rock, o hip hop, etc. Se criou um ambiente conservador no sentido de tem que ser limpo, tem que ser iluminado e tem que ter segurança. Então foi esse tipo de trabalho que naturalmente expulsou todo aquele tráfico de droga que existia lá dentro, mas assim, precisa ser feito o enfrentamento e precisa ser colocado regras. Sem regras a gente não vai conseguir conviver nem em sociedade, né? Posto isso, o que eu vejo para o centro da cidade, o que eu vejo para a cidade de São Paulo? E hoje, enfim, já citei a pujança ali da Galeria do Rock, né?
é que o centro precisa restabelecer alguns elos morais dos quais a gente não está conseguindo fazer. Hoje a gente tem todo um programa de acolhimento, de internação para os usuários de droga, e aí é preciso separar muito bem, né? As pessoas às vezes acabam confundindo. Nesses ambientes onde se usam drogas, ali na Cracolândia, etc., você tem o morador em situação de rua, que precisa de assistência social, você tem o usuário de droga, que precisa de acolhimento médico, e você tem o traficante, que precisa ser preso. É simples esse cálculo. Só que ainda parte do poder público confunde isso. Muitas vezes o Ministério Público acolhe algumas ações, etc., que travam a evolução disso. Então confunde o traficante com o usuário, com o cara que é mentalmente abalado, que também precisa de atendimento médico. Então essa confusão, essa falta de clareza é que faz com que a gente patine, e o político, sendo bem sincero e direto, ele está tendo uma oportunidade de fazer algo. De uma situação que não foi ele quem criou. Tudo bem, ele tem consciência de estar assumindo um posto político, público, né? Sabe dos problemas que ali existem, mas ele está tentando fazer alguma coisa. Se a gente como sociedade não apoia essas iniciativas, que é o que, mais uma vez, faço esse disclaimer aqui, que a Bandeirantes tem nos ajudado muito nesse enfrentamento, a gente tem que tratar as coisas como elas realmente são. Se a gente continuar mudando, disfarçando, não deixa essa pessoa se instalar aqui nesta barraca, porque, não, peraí, tem abrigo, então essa pessoa tem que ir no abrigo, ela não pode ficar na rua, porque na rua ela vai ter acesso a drogas, vai ter acesso a uma série de coisas, e vejam, gente, a gente está falando de pessoas que são vítimas do tráfico de droga, uma coisa que é uma palavra muito forte, mas os usuários nessas regiões de consumo de crack, eles são os novos escravos. Os traficantes fazem dessas pessoas escravos e mandam fazer o que quiserem. Todas as vezes que acontece aqueles estouros da Cracolândia, as pessoas saem, aquilo é ordenado pelo tráfico de drogas. Eles falam para os usuários, vão e façam isso. E a pessoa está inconsciente no poder dela e faz o que os caras mandam. Então, a gente... olha que absurdo, né? A gente falhando como sociedade, permitindo e criando ambientes confortáveis para que os traficantes dominem seres humanos. Isso é surreal se eu falasse isso para qualquer um aqui na rádio há 20 anos atrás. E hoje isso é uma realidade. Mas eu vejo que, assim como a Rádio Bandeirantes, essa gestão e um grupo de pessoas está interessado. O que a gente precisa é de apoio das pessoas. Marconi, eu queria saber o seguinte, você falou agora há pouco, né, conclamando os paulistanos a participarem disso, a se voluntariarem, né, em programas, em entidades, escolas, etc., enfim, participar de alguma maneira. A gente tem ouvido aqui ao longo da programação, e principalmente neste programa, do Jornal Gente, mensagens de paulistanos, apaixonados, né? Todos muito, muito encantados com a cidade onde nasceram ou onde escolheram viver e tocar a vida. E certamente há muita gente sensível a esse apelo no sentido de oferecer, né? Até para muita gente isso terá o significado de retribuir à cidade o que a cidade lhe ofereceu na vida e tal. Tem algum lugar onde as pessoas... eu não tenho filho na escola para ir para uma escola, eu não tenho, sabe? Eu não, assim, mas tem algum lugar que possa, como é que eu diria, orientar ou que possa administrar essa vontade de participação solidária dos paulistanos na solução dos problemas da cidade, do centro da cidade? Tem um lugar, um telefone, um site, enfim, alguma forma, algum canal de comunicação para receber esse tipo de acolhimento? Cláudio, a gente, via o próprio Procentro, né, procentro.com.br, nosso Instagram é ProcentroSP, ali são as nossas principais redes, né, e formas de comunicação. As pessoas que tiveram de toda a cidade, eu assim provoco até de todo o país, a gente criou o Procentro justamente para que ele seja replicado em qualquer bairro, em qualquer região. Nosso estatuto ele é bem flexível a isso, para estimular as pessoas a ter a iniciar essa participação pública, né? E Cláudio, é interessante, teve uma vez que na Galeria do Rock houve um princípio de incêndio, né? E aí fica aquela coisa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora?
a primeira coisa que a gente faz, eu vou fazer o que eu consigo fazer, o que dá para eu fazer. Muitas vezes esses temas nos colocam um imaginário de que eu consigo alcançar tudo, quando que na verdade a gente consegue fazer um pouquinho. E aí convido as pessoas a refletirem exatamente sobre isso. Se é o ônibus que você pega que está atrasando, existem informações na prefeitura que você pode acessar, 156 e etc. Não é fácil, é chato, é cansativo, mas participe. Se tiver reunião de associação do seu bairro, e aí tem um ponto que é muito interessante, existem em todos os bairros da cidade de São Paulo uma ferramenta que chama Consegue, que é o Conselho de Segurança. E uma vez por mês, ali se reúne um representante da subprefeitura da sua região, o delegado da Polícia Civil da região e o comandante da Polícia Militar. Ali já é um bom fórum para você procurar. Então, se você digitar no Google Consegue ou Consegue do meu bairro, você consegue já visualizar algo e ali você vai encontrar pessoas comuns a você com esse desejo. Então, Cláudio, tanto as ferramentas dos Consegues quanto as associações de bairro que existem no seu bairro, e aí mais uma vez, vai na rede social, coloca lá associação e o nome do seu bairro, provavelmente vai aparecer alguma coisa. E ali você já começa a ter essa ferramenta. E o Procentro está à disposição de todos aí para a gente direcionar vocês também. Marconi, sabe que nem que a gente fala de São Paulo, né? A rica vida cultural de São Paulo, né? Que a gente conhece bem. E o centro de São Paulo, claro, inseridíssimo nesse contexto, e uma cidade também que o próprio público, em que o próprio povo tem manifestações culturais assim, em todos os cantos da cidade. Mas eu sempre que falo de cultura, eu lembro do Teatro Municipal, que é que eu sou apaixonada pelo Teatro Municipal de São Paulo. Eu queria saber, em termos culturais, no centro, quais são as novas programações, o que está acontecendo de novo, como a gente atrai mais gente para frequentar o centro de São Paulo em termos culturais? Olha só que legal, acho que passa pela sensação de segurança, né, Sônia? Que é como o próprio Cláudio disse, o Pedro também, você. Eu acho que isso é uma situação que é condicional para que as pessoas sintam vontade. Agora, olha só que interessante. A gente tem o antigo prédio do Banespa, né, que ficou durante anos literalmente abandonado, fechado, porque o Santander não tinha interesse ali em ativar a região, etc. E eles decidiram há 6 anos atrás, se não me engano, ativar aquele prédio. Hoje nós temos mais de 10 andares de exposições lá. Está acontecendo uma exposição do Vinícius de Moraes lá, maravilhosa. Quando inaugurou o espaço, inaugurou com uma exposição do Adoniran Barbosa. Então é um lugar incrível para se visitar. E essa iniciativa dessa empresa promoveu que as empresas do lado começassem a fazer. A Qualicorp está sediada agora, recentemente inaugurou o prédio deles, que era o antigo Banco Alemão. Ali vai ter um centro cultural. Nós temos o Centro Cultural Banco do Brasil, que é maravilhoso, ali também todo mês tem algum tipo de atividade. A B3 inaugurou o Museu da Bovespa, então lá você consegue ver como que era a Bovespa antigamente, os pregões e etc. A gente tem a Caixa Cultural, que está ali. A gente tem hoje todo um movimento no centro de São Paulo, todas as igrejas que você tem, a Igreja da Consolação, que é maravilhosa, a Igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ali no Paissandu, a gente tem a Santa Efigênia, a Catedral da Sé. Quando você pisa no centro, você passa a respirar a cultura. E eu acho que é isso que ainda falta um pouco, a gente ter essa dimensão de nós no tempo histórico, digamos assim, no tempo maior do que nós. Porque o centro, ele já é cultura por si só. No Lago do Paissandu mesmo, a Semana da Arte Moderna, todos os modernistas se encontravam ali, próximo ali do Ponto Chique, para poder idealizar e pensar nessa nova cultura nacional, sem trazer a cultura de fora, etc. Então, aquilo ali por si só já é um grande espaço cultural. Agora, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado na cidade é com os grandes eventos, que muitas vezes inviabilizam essa frequência de 1,5 milhão de pessoas que vão lá todos os dias. O Carnaval, por exemplo, é um evento ótimo, muito bem-vindo, mas a gente não pode esquecer que aquilo é uma região que já tem 1,5 milhão de pessoas todos os dias.
trazer o carnaval e falar que trouxe 4 milhões de pessoas para o centro de São Paulo acaba fechando o acesso a carros e a pessoas, e estações de metrô são fechadas, enfim. A gente tem que tomar cuidado com esses eventos e passar a tratar a cidade, que inclusive essa gestão fez um trabalho muito interessante. O Ricardo Nunes aprovou a criação da Secretaria de Turismo. Você parou para pensar que há mais de 8 anos a Prefeitura de São Paulo não tinha uma Secretaria de Turismo, tinha uma Secretaria de Eventos, mas não tinha de turismo. Então a gente não fomentava o turismo na cidade de São Paulo. Eu acho que agora, com a criação dessa secretaria, Rodolfo, secretário, que a gente tem bastante contato, estamos desenvolvendo uma série de projetos, inclusive o corredor turístico tem muito a ver com isso, é importantíssima para que a gente consiga resgatar a importância cultural do centro de São Paulo. Marconi Moraes, presidente do Procentro, né, uma das entidades mais participativas do centro de São Paulo, proprietário do Grupo da Cidade, membro ligado lá à Galeria do Rock, conhecidíssimo lá no centro, esteve conosco aqui nesse 25 de janeiro para falar mais sobre São Paulo, sobre o centro, sobre as ações que estão sendo desenvolvidas, sobre os problemas que precisam ser atacados e que, claro, estão na pauta aqui da Rádio Bandeirantes. Marconi, foi um prazer recebê-lo aqui, até uma próxima oportunidade e parabéns para São Paulo, né? Poxa, muito obrigado, Pedro, obrigado, Sônia, obrigado, Cláudio. Toda a participação aí de vocês nesse carinho com a cidade é super querido. A gente ali com o grupo da cidade também, nossa especialidade é atuar ali no centro, né? Galeria do Rock, o Boteco 28, que é um restaurante que fica ali dentro do Farol, ali no antigo prédio do Banespa. Vão lá para você comer da culinária da paulistânia, um bom içá que a gente serve lá também. Então, assim, sejam todos bem-vindos ao centro da cidade. Ainda é um espaço que está em degradação, mas está sendo revertido. Nós temos uma janela de oportunidade, só que isso só vai ser revertido com a participação de todos. Então, muito obrigado. Peço que todos estejam junto conosco nessa luta. Obrigado, hein? 9h28. Uma ideia